entrando nessa questão do coach, a gente vê que muitos coaches, principalmente, acho que a galera mais das antigas e tal, eles se pegam muito a alguns conceitos que a gente chama de bro science, né? Que talvez seja aquele empirismo, né? Aquele conhecimento empírico. Não sei se você vê dessa forma também. E aí eu queria saber, né, na sua opinião, até que ponto vale, né, um coach utilizar a bro science como estratégia, se isso realmente tem alguma utilidade. Então, por exemplo, o coach vai fazer a finalização do cara, vai fazer o carb up. Aí, você vai comer uva passas. O outro vai falar, não, você vai mandar mel para dentro. E aí você fala, pô, mel, uva passas são 2 carboidratos simples, na prática não é para dar tanta diferença assim. Mas por que tem cara que gosta do mel, por que tem cara que gosta da uva passa? Você acha que isso aí Isso, assim, como que você explica um negócio desse? Sim. Essa superstição, né? Tem muito também. Eu concordo, realmente, nosso segmento ele ainda é cercado de muita bro science ou, né, de empirismo. Eu prefiro tratar como empirismo, cara, que o bro science é até um termo de você ridicularizar, né, os aspectos do quanto o cara acumulou de conhecimento. O que é tratado de bro science aqui é um pouco diferente, sabe? Bro science aqui é aquele cara que cria uma teoria na academia com o brother dele e eles veem aquilo como verdade absoluta, né? Sem embasamento, sem nada. Eu vejo um pouco diferente do que é o bodybuilding, na verdade. O bodybuilding, cara, se você for pensar, até a década de 70, 80, tudo era bro science. Não tinha estudo de absolutamente nada. Você entendeu? Não tinha. Ninguém falava o que funcionava, o que não funcionava. Era mais ou menos assim, ó, tem isso aqui, fulano fez, deu certo. Opa, vou fazer também, né? Então, como eu vejo isso, tá, Davi? Eu vejo que a ciência, ela começou a explicar o bodybuilding, mas ela não chegou nem em 30%, cara, do que ela ainda tem que explicar, do que o empirismo ainda já praticado, né, já atuante no mercado, a ciência está chegando perto, talvez não esteja chegando nem perto ainda do que ela tem que explicar do bodybuilding. Então é por isso, cara, que eu adoto uma postura mais conservadora. Eu não gosto de jogar pedra, você entendeu? Eu não gosto de olhar a técnica do outro e falar assim, nossa, o que o cara tá fazendo? Não, por quê? Porque talvez ele construiu um conhecimento em torno daquilo que eu não tive a experiência, né? Eu vou te contar uma história. Eu era muito, muito, muito conservador na preparação. O que eu aprendi? Eu aprendi que bodybuilder tinha que comer batata doce, ovo, frango, arroz, só. E todo mundo que eu preparava desse jeito ficava bom. Aí na minha cabeça, aquele era o único caminho para ter aquele shape. Você entendeu? E eu estava completamente errado. Eu fui aprender isso há 6 anos atrás, quando eu tive que me modernizar como treinador e fui entendendo que o alimento é seu aliado, que as variáveis de treino são seus aliados, entendeu? Então, por ter já 20 anos de carreira, cara, e ter visto a própria ciência precisar se desculpar com o empirismo muitas vezes, né? Muitas vezes, creatina, cara. Quem não lembra da creatina? Creatina era usada amplamente para aumento de força e ganho de massa muscular dentro do esporte. Aí vai no Brasil uma lei que tira a creatina do mercado. Proíbe. Quem que fez isso? A ciência. Foi a ciência que fez isso. Foi a ciência que tirou ela do mercado, né? E foi a própria ciência que devolveu anos mais tarde a creatina como uma rainha, né? Como a melhor alternativa e tal. Então, eu a duras penas eu aprendi, cara, que o empirismo, ele capitaneia a direção da ciência. É a partir do que é feito, né, através das experimentações práticas, do conhecimento prático, que a ciência vai investigar. E aí, claro, a ciência vai ver que muita coisa que nós fazemos também não tem o menor propósito. E enquanto isso vai provar que coisas que a gente ainda precisava refinar são muito válidas. Então, eu trato a bro science muito diferente do empirismo. Eu não consigo olhar, por exemplo, cara, um treinador, vou pegar alguém antigo no Brasil, vou pegar, sei lá, o Eugênio Koprovski. Você já ouviu falar do Eugênio Koprovski? Sim, de nome sim. Sim, seria uma excelente pessoa para você entrevistar, por exemplo. É o nosso Arnold aqui no Brasil. Eu não consigo falar que o Eugênio Koprovski faz bro science. Eu consigo falar que o Eugênio Koprovski faz uma preparação muito baseada no empirismo, né, nas experimentações que ele teve, e que talvez a gente deva olhar com um pouco mais de carinho, de cuidado para isso, porque é dali que vai sair muito dos estudos científicos que nos provarão no futuro
a direção certa do bodybuilding. Hoje o bodybuilding aqui nos Estados Unidos, ele é muito capitaneado, sim, pela ciência, sempre e tal, mas os grandes gurus, os grandes nomes, não são caras com super afinidade à ciência. Cris Aceto, não me lembro de ver um artigo científico dele, sabe? Caramba. Não lembro de ver um artigo científico dele. Charles Glass, não lembro de ver um artigo científico dele. E quando os grandes nomes vão procurar um treinador, eles não procuram o cara que publicou a Tem mais artigo. Procuram esses caras. Então, isso é um indício que me faz olhar com muito respeito para esses caras, entendeu? Você tem algum exemplo de alguma coisa no meio do bodybuilding? Pode ser relacionado à dieta, pode ser relacionado a treinamento, mas que a ciência diz uma coisa e a prática aponta para uma outra direção? Excelente pergunta. Sim, sal. Uso do sal. O sal, né? O sal, se você for ver estudos sobre atividade física e uso de sal, a maioria dos estudos conduzem você a entender que o sal é um baita de um vilão, né? Inclusive, os próprios bodybuilders na década de 80, 90, entenderam que o sal era responsável para fazer o arranjo perfeito da bomba de sódio e potássio, né? E que mexendo nela você tinha mais retenção ou menos retenção. E uma vez que eles identificaram que o sódio era o responsável em segurar a água no seu corpo, eles cortaram o sal por anos, né? Baseado no quê? Nas evidências científicas. E a gente hoje entende que o sal é um grande aliado na sua reta final. Né? Eu, por exemplo, não corto mais sal de atleta meu. Eu sei que grandes treinadores do Brasil, Adam Abbas, Raí Milé, Ricardo Panaim, modulam o sal sempre na última semana, usando um volume muito maior do que era usado antigamente, entendeu? E que isso tem transformado o físico dos atletas. Na liga profissional, então, cara, é difícil quem zere sódio hoje. Matt Jensen, se você seguir o Instagram dele, você vai ver detalhes, relatos muito sólidos dele manipulando o sal para mais e tendo excelentes resultados. Né? John Meadows, que é o Mountain Dog, excelente treinador aqui, mesma coisa. Ele faz o uso do sal, inclusive, dentro da preparação, para melhorar a pump do indivíduo e tal. Então, sim, esse é um dos casos, mas com certeza tem mais, cara. Sua pergunta foi muito boa. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou falar aqui para você. Beleza, por exemplo, treinamento, panturrilha, vamos falar de panturrilha aqui, por exemplo, né? Que eu já vi muitos coaches que gostam de colocar, sei lá, vai fazer aí 10 séries de máximo de repetições, né? Seria mais ou menos um RML, só que o cara, ele acaba acreditando que isso vai ter um potencial hipertrófico maior do que o cara fazer, sei lá, um GVT colocando peso, né? Já vi muito coach fazer isso. Sim. E o que a literatura nos aponta, né? Ela geralmente nos aponta que você tem que combinar, né, volume e intensidade, que essas são as duas variáveis mais hipertróficas. E o cara tá apostando completamente no volume. Sim. Olha, você falou de panturrilha e eu me lembrei de algo bem interessante, cara. Empiricamente, no bodybuilding, a gente gosta muito de variação de ângulo, né? A gente usa muito isso. Não todo mundo, mas quem é mais antigo, assim como eu, a gente gosta muito de, você quer trabalhar essa área do músculo? Gira aqui, pega assado e tal. A gente sabe que a ciência é muito relutante a acreditar nisso. Quando a gente começou a trabalhar a panturrilha dos atletas, a gente usava variações de pisada. Acho que você se lembra disso. O próprio livro do Arnold Schwarzenegger tem, né, a variação de pisada, com a pesada adulta, abduta e tal. Muita gente ridicularizou isso. Falou assim, você está fazendo panturrilha igual cascatinha, cara. Não tem o menor sentido isso. Vai mudar de 0,5% a 2,5% apenas na variação de fibra e tal. E a gente continuou fazendo, né? Assim como muita coisa. E aí, recentemente, o Belmiro de Sales postou um estudo mostrando que as novas referências que eles tinham mostravam uma variação, sim, na área do músculo que era atingida quando você fazia a pisada mais abduzida ou aduzida, né? E também usando uma variação de carga. E isso vai bem de encontro com uma técnica, cara, que eu propago demais, que um atleta meu fazia, que era usar para panturrilha séries de potência sucedidas de séries de altíssima repetição com pouca carga. Então, vamos pôr na prática. Caramba. O cara entrava lá em um Smith Machine, numa máquina de panturrilha dessas em pé, né? E ele colocava um peso, cara, suficiente para ele fazer de 4 a 6 repetições. Quando a gente fala de 4 a 6 repetições para panturrilha, você já deve imaginar que é uma carga estratosférica, muito forte, né? Então, eles faziam séries de 4 a 6 movimentos
com muito, muito, muito peso, carga de agachamento às vezes, né? E ao final dela, sem descanso, faziam séries aí de 20, 30, 40 movimentos, apenas com o peso do corpo ou com uma carga mínima, né? E essa técnica foi responsável em construir panturrilha em vários atletas meus. A minha própria esposa, né? Construiu uma boa panturrilha usando uma técnica dessa. E aí foi exatamente o que o estudo que o Belmiro postou mostrou, que a alternância, que a variação, né, dos estímulos, dos tipos de fibra muscular na musculatura da panturrilha era bem-vinda para a hipertrofia muscular. Haja visto que é um músculo extremamente forte, né? Para segurar o peso do corpo. Então, mais um ponto. Algo que a gente já fazia lá atrás, entendeu? Que estava no livro do Arnold, na enciclopédia, que tem 30 anos mais ou menos, 20 anos, 40 anos, sendo provado pela ciência hoje. Então, o que eu acho, cara, é assim, eu tenho muito respeito pela ciência, muito, 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 mas eu não consigo desassociar o nosso esporte, né, das experimentações práticas. Então, eu sempre olho para a ciência como o farol que nós precisávamos dentro do nosso esporte, né, e não o centro, sabe? Não tem que me basear apenas pela ciência. Eu tenho que olhar o que é feito pelos grandes nomes, os grandes campeões na prática, e tentar justificá-los pela ciência, né? É assim que eu tento conduzir o meu trabalho hoje.